Alô, alô, donos da bola no ar. A partir de agora, tô com o time aqui, a garganta tá com zinabre, rapaz. Precisa botar um desgrimpante. Donos da bola no ar aqui com o time que tá completo. Vamos até a 1h30. Vamos falar do mercado da bola, que começa a se aquecer, né? Manuel. Marlone. Manuel fica. Tem jogador pintando no galo aí. Eduardo Panes vai atualizar as informações, que tá cheio delas aqui. Tudo isso e muito mais agora nos Donos da Bola. E a gente vai sair para um rápido intervalo, mas você não... preste atenção. Não mude de canal, que se mudar no que vem, seu time não ganha nada. Rápido intervalo, a gente volta já. Os Donos da Bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não fique de fora do Feliz Natal e mãos à obra da CNR. CNR, da Reforma à Construção. E Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. O Alisson e o Bruno sabem como é importante escolher o parceiro certo para suas conquistas. E você, servidor da Prefeitura de Belo Horizonte, não pode perder a oportunidade de escolher o seu melhor parceiro. Escolha o Banco do Brasil e tenha mais vantagens. Afinal, você tem direito de escolher o seu banco. Saiba mais em bb.com.br/servidorbh. Banco do Brasil, o seu melhor parceiro. Ô Camilo, você se comportou bem esse ano? Ué, Luiz, claro que sim, que pergunta é essa? É que neste Natal, a APA e o Minas Capiuá e Sul de Minas vão fazer o Papai Noel trocar o trenó e vir de Camaro! É isso aí, você pode ganhar um Camaro no quarto sorteio! E pra sua noite ser feliz mesmo, prêmios de 5, 10 e 15 mil! E mais 20 prêmios de R$1.000 cada! Especial de Natal, Minas Capiuá! Ao adquirir esse certificado de contribuição, você está colaborando com a Papai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência e ainda concorre a valiosos prêmios! Atenção, turma, porque agora é hora de falar de educação. Vocês sabiam que a última avaliação da educação mostrou que o Brasil precisa melhorar muito o ensino médio? Isso mesmo, o desempenho dos jovens em matemática e português está menor do que há 20 anos. 2 décadas, gente. E hoje já são quase 2 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Preocupante, né? A gente precisa virar essa página. Melhorar a educação dos jovens é uma das tarefas mais importantes e urgentes no Brasil. É para ontem. O novo ensino médio vai dar mais liberdade para você escolher as áreas de conhecimento de acordo com a sua vocação e projeto de vida. Ou ainda optar pela formação técnica, caso queira concluir o ensino e já começar a trabalhar. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A chegada de 2017 merece ser comemorada em grande estilo. Hotel Fazenda, Réveillon, pacote 2 diárias para casal, Open Bar e Open Food, mais show de fogos e show com banda ao vivo. Guarapari, Cidade Saúde, Réveillon Praia do Morro, Pousada Silver Village. Pague 5 e fique 7 diárias até 4 pessoas. O que é melhor? Até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Venha fazer parte do melhor clube de férias do Brasil. Ligue agora e associe-se já. 3071-5757. Nesse Natal, os lojistas do Portal prepararam uma condição especial para você. Compre seu seminovo agora e só comece a pagar daqui a 45 dias. São mais de 1.000 veículos à sua escolha e com entrega imediata. Venha, aproveite e passe o Natal de carro novo. Portal Auto Shopping, Pedro II, 1900. Cinto de segurança, salva vidas. O monstro Ferdes, nosso colega, grande Ferdes, disse agora que com esse novo plano de aposentadoria do governo federal, até o Felipe Massa desistiu de aposentar. Eduardo Panes, vamos atualizar as informações da Fórmula 1, você que é um grande conhecedor, né? Então quer dizer que o Massa não vai se aposentar mais, volta para o Williams, e o Bottas foi para onde? Massa tinha aposentado? Ué, ele anunciou aí, né? Teve aquela despedida no Brasil, a corrida no mês passado, ele chorou. Bottas não era o gato do Shrek agora? Mas como é que ficou a situação? Tô brincando, né? O Massa voltou e o Bottas foi para a Mercedes porque o Rosberg aposentou.
Então, se o tá Rosberg fosse brasileiro, eu tinha desaposentado também. Vai, fala. Então tá aí. Veja você que o Rosberg conseguiu se aposentar porque ele é do Brasil. O Massa desistiu, porque o novo plano, segundo o Feds, aí, de aposentadoria do governo federal, até o Felipe Massa. Se o Rosberg fosse brasileiro, desistiu. Ele ia ter que trabalhar o triplo para aposentar. Exatamente. Dirigir até os 65 anos de idade. Não, vai. Ô, pessoal, tudo bem com vocês aí em casa, não é? Está cheio de notícias, informações, né? Falando de defesa, de aposentadoria, grande manual. Falando de defesa, vamos ver aqui a segunda parte da entrevista com o zagueiro Gabriel, e daqui a pouco a gente já vai emendar para falar de zagueiro. Parece que o Manuel fica lá no Cruzeiro, a gente fala daqui a pouco, mas antes vamos ver o Gabriel aí. Cheguei no Atlético em 2007, graças a Deus vai fazer 9 anos que eu tô lá no clube. Foi um sonho, né? Quando a criança chega num clube tão grande como o Atlético, é um sonho, é uma realização imensa, tanto para nós quanto para os nossos familiares também. Um elenco super badalado, para muitos, inclusive para mim também, no papel melhor do Brasil, e não conseguiu conquistar um título. O que você acha que atrapalhou o Atlético nessa caminhada de 2016? Olha, nós fizemos algumas partidas irregulares, né? Perdemos alguns pontos que não poderíamos ter perdido. E isso no Campeonato Brasileiro faz muita diferença. Às vezes no início mesmo nós ficamos, se eu não me engano, foi 7 jogos sem ganhar. Então no Campeonato Brasileiro você tem que estar sempre pontuando. E a gente teve esse descuido aí e eu creio que foi um fator essencial para a gente não ter conquistado o título. E quais são as suas expectativas para o ano que vem, para 2017? Olha, é a melhor possível. Temos um elenco muito qualificado, chegou um treinador também de muita qualidade. Então, creio que vai dar muito certo esse entrosamento, que nós temos uma equipe muito diferente, né? Que são vários jogadores, o elenco do Atlético é muito qualificado. Então, a gente espera brigar por todos os títulos no ano que vem, que nós temos condições de chegar, temos condições de brigar sim. Sobre o Roger Machado, que está chegando aí, o que você sabe dele? Já teve algum contato com vocês, alguma conversa? Não? Olha, ele só teve um contato com a gente lá no Sul, no jogo da final contra o Grêmio, que ele foi lá no hotel, almoçou conosco. Então, eu já vi, o time do Grêmio hoje, eu tenho o dedo do Roger, né, a mão dele, que é aquele treinador que quer muita intensidade, posse de bola, agressividade na marcação. Então ele vai fazer um trabalho fantástico, tenho certeza disso. E com nossa qualidade, nosso elenco, tem tudo para dar muito certo. Agora é esquecer aí futebol, trabalho um pouquinho e viajar de férias, né? Agora tem que aproveitar a família, a namorada e dar um passeio, né? Tá certo. Tá aí, portanto, o bate-papo de hoje com o zagueiro atleticano Gabriel, que, segundo ele, ainda não é titular absoluto do Atlético, não. Mas para muita gente, inclusive para mim, já está absoluto na zaga do Galo. É com vocês aí no estúdio dos Donos da Bola. Um abraço. Que pose é ridícula essa desse rapaz? Que sobrancelha é essa desse rapaz? Olha isso, gente. Ô, Ramalho, o que está acontecendo com você, Ramalho? Pô, que sujeito estranho. Todo descoladão, perna cruzada. E o cabelo partido no meio. O cabelo partido no meio, coisa mais demodê. Ninguém parte cabelo no meio mais não, pô. Está fora de moda. E essa sobrancelha, depila isso aí. Tudo bem, ídolo? Tudo bom, e você? Parte cabelo no meio não, que eu vou cornetar. Ô, ídolo, você que é um grande fã do zagueiro Gabriel, aproveita para falar do Gabriel, para falar de tudo que você sabe, porque eu sei que você está com informação de chegada de jogador no Atlético. Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. Né? Do Gabriel a gente já tem falado muito, elogiado muito. Acho que ano que vem começa como titular, o Léo Silva continua, né? Confirmação de que o Léo Silva prossegue no Galo. Agora, todo mundo tem expectativa de que um zagueiro chegue ao time do Atlético, né? Porque estão falando no Marlone, por exemplo, a troca com a América, algumas questões sendo ventiladas no Atlético, mas nenhuma delas envolvendo zagueiro, que é a prioridade do time. Então, por mais que o Gabriel seja muito bom, para mim deve ser titular. E o Bruno Rodrigues, está sabendo de alguma coisa? Nada além do que ontem foi surgiu divulgado. Do Felipe Santana, que é o empresário dele. Mas o Felipe Santana foi falado há mais tempo no Atlético, aí depois pararam de falar. Aquele zagueiro da Alemanha foi para o Santos, né? Que foi o único que jogou na Ponte Preta, foi o único que foi falado de forma mais consistente aí nos últimos tempos no Atlético, enfim. Acho que mesmo com o Léo Silva renovando, né, assinando para valer, mesmo com o Gabriel sendo um baita jogador, acho que precisa de um zagueiro a mais.
E sobre o Gabriel, eu já falei vários aspectos assim na semana passada, só para acrescentar mais um, é reforçar essa parte de que ainda muita gente insiste que um outro gol que foi teoricamente em cima dele foi falha do jogador, mas é preciso aprender a ler o futebol com mais profundidade, né? O Gabriel, por exemplo, naquele gol contra o Grêmio, que ele levou o drible ali do Pedro Rocha, ele estava tentando consertar um erro de posicionamento, um time completamente sem compactação, não foi culpa dele, sabe? Eu fiquei com muito medo, com muito receio em determinados momentos aí. Ser queimado? Que o Gabriel fosse injustiçado por um time bagunçado taticamente, que levava muitos gols. E a galera que às vezes olha de um jeito mais superficial, assim, olha só o final do lance, essa história, o gol foi em cima dele. Não é por aí, sabe? É preciso ver que às vezes a bola já está muito mais pro atacante. O zagueiro tenta ali porque ele tem que dar a última cartada, porque ele tem que tentar, mas o drible já está praticamente ali configurado, naturalmente, porque a bola já está mais pro atacante. Então, acho que vários gols que teoricamente colocaram na conta dele foram assim. Eu não lembro de nenhum gol assim que foi um erro crasso dele, sabe? Nossa, esse realmente foi culpa dele. Pelo contrário, a bola chegando para o atacante finalizar, ele ainda tenta alguma coisa, o atacante está em ótimas condições, consegue limpar a jogada, porque tá fácil para fazer isso, e acaba fazendo gol. Então, parece que não conseguiram queimar o menino, mas tomara que não consigam mesmo. Assim. Coincidentemente, quem foi queimado foram os dois jogadores, o Carioca, e quem entrou no lugar dele, o Júnior Urso. Esses dois foram queimados. A passagem. Que eu assim? discordo muito. O futebol do Carioca foi queimado por causa dessa bagunça. E quem entrou no lugar dele também foi queimado. Mas veja bem. Porque o Atlético, eu sempre falei aqui, eram 4, 2 no mundo, no mundo vasto, e mais 4. E aí o Carioca foi queimado, entrou o Júnior Urso. O Júnior Urso foi queimado. O Donizete se salvou dessa, a zaga salvou. O Gabriel salvou porque ele é bom. Se fosse ruim. Não, também, ele é bom, não, porque ele é muito bom. Porque ele é bom. Ele tem a velocidade que faltava quando tinham Leonardo Silva e Eraso. E eu vou além, Everton. Eu acho que o Atlético precisa contratar um zagueiro para ser titular ao lado dele. O Leonardo Silva é um grande zagueiro. Renovou o contrato muito em função do que ele é, do que ele representa, não só dentro de campo, a liderança que ele tem fora. E eu acho que vai fazer carreira no Atlético quando encerrar o contrato no final do ano que vem. O Eraso, se tivesse pintado uma proposta, eu acho que ele sairia. E o Atlético vai atrás de um zagueiro, não anunciou ainda, porque está difícil, não é fácil, para ser titular ao lado do Gabriel. Mas eu também acho que o caminho é esse. E outra coisa, sou totalmente contra as pessoas que pedem a cabeça do Júnior Urso, do Rafael Carioca, para a próxima temporada. Eu não sei como é que estão as coisas nos cofres do Atlético. Agora, o que a gente sabe é que, poxa, o Prato é um jogador que tem mercado? Sim, o Carioca também tem, mas se não for um excelente negócio, eu discordo totalmente da saída desses caras. Vai ser difícil, a manutenção da base desse time, nas mãos de um grande treinador, é o primeiro caminho para o Atlético seguir ano que vem, brigando na cabeça por tudo que disputar. É claro, vai reforçar, vai renovar o time, já renovou na Casa Mata, está botando um cara com novas ideias, que é o Roger, e agora renovar também o time com algumas contratações pinçadas, um reforço tremendo na defesa, e o Atlético vai brigar na cabeça. Só uma coisa que é Casa Mata? Casa Mata é a casinha do técnico FIFA. Só uma coisa que o Panzi falou aqui, eu entendo o que você quis dizer e concordo que a parte tática também atrapalhou o Rafael Carioca, por exemplo. Mas eu ainda acho que a relação ele e Gabriel nesse aspecto é diferente, porque o Carioca jogou muitas vezes mal, e aí você pode aprofundar e diminuir um pouco a culpa dele por causa da questão tática. Eu acho que o Gabriel sequer jogou mal. É diferente, assim. O Gabriel, ele, pelo contrário, apesar do time completamente bagunçado, ele continuou jogando bem. O que aconteceu em lances específicos, quando ele estava tentando salvar algo que não foi por culpa dele, mas para quem só observa de forma mais superficial, ele que estava envolvido no lance, parecia que a culpa dele, sendo que não era. E ele podia ter corrido dos lances, não correu. Acho que o exemplo clássico é aquele drible do Gabriel, não foi? Do Pedro Rocha, não é? Nossa, que drible que ele levou. Ali não tinha recurso. O zagueiro estava, o Pedro Rocha estava aqui,
o time estava completamente bagunçado, ele veio correndo para tentar tirar. Quando você vem na corrida, que você já está perdendo a jogada, o cara só limpou e chutou. Não foi assim, ele tomou um drible na marcação. Pelo contrário, no mesmo jogo, quando foi 1 contra 1, num lance que ninguém repara, porque o zagueiro só vai reparar quando faz gol, quando falha, o Wallace, aí sim estava no 1 contra 1, ele desarmou o Wallace assim, na classe. Era para o Atlético ter tomado mais um gol no segundo tempo. Então, tem que ter cuidado. Eu acho que é diferente a situação do Carioca. O Carioca é uma análise para dar um desconto. O time tão bagunçado, talvez entre ali, uma espécie de atenuante para a má fase dele. O Gabriel nem má fase dele. E a questão do Carioca tem uma relação direta com o papel do Marcelo Oliveira também. Muito. Já tinha criado uma quizumba, tanto que quando o Marcelo saiu, ele acabou dando algumas declarações e tal. Mas tem que resolver. Pô, mas é difícil, né? Mas não resolveu. A coisa não é tão simples assim. Não. O treinador chega lá e diz, olha, precisamos limpar. Não estou gostando do Carioca, manda embora. Ou o Carioca chega lá e fala, não, com esse cara aí eu não jogo. Não é assim. Mas que tem uma relação, para mim, teve uma relação, teve. Definitiva. A queda de rendimento do Carioca foi diretamente ligada com os problemas com o treinador. Definitiva. E agora, Everton, isso que os meninos estão falando da questão do zagueiro, que eu acho primordial resolver, até a questão dos próprios volantes, e acho que o Jnorusso nem é tanto o que se pede por ele assim, né, para se abrir mão de um jogador como ele. Ótimo, agora, uma preocupação também, eu até comentava com o Everton hoje na Band News, as notícias que chegam de São Paulo são de que Palmeiras e uma equipe chinesa na busca aí pelo Prato, né? Até a patrocinadora lá do Palmeiras tirou uma foto com o Prato hoje, eles estão falando assim, ela já está mostrando que ele vai trazer. E que o Palmeiras teria oferecido 9 milhões de euros, essas cifras, e que existe uma expectativa do Daniel Nepomuceno, e aí a gente ligada a ele que falou que os chineses cheguem a 15 milhões de euros, é a expectativa. Mas não descartada a proposta do Palmeiras. Vou ser muito sincera aqui, eu não acredito que o Atlético vai negociar o Prato por essas cifras e com o Palmeiras. Né? 9 não dá para vender, 15 já dá para conversar. Não, mas China, eles estão falando 9 milhões para o Palmeiras. Eu não acredito. Eu não venderia de jeito nenhum. Eu não acho que o Palmeiras vai chegar a oferecer 15 milhões pelo Prato. E eu não acredito. A Crefisa, né? Claro, que é a patrocinadora. Eu não acredito que vai se entregar o Prato por isso. E para o Palmeiras, que é diretamente um concorrente em todas as competições que o Atlético vai estar de ponta. Né? Mas as pessoas que estão falando isso por lá são pessoas extremamente ligadas aos presidentes, às histórias, e o Palmeiras está hiper confiante na história. Então, olha, até essa viagem do Daniel Nepomuceno, a gente não sabe onde ele está efetivamente, né? O que ele está fazendo, mas e que deve ser para resolver alguma situação. Tomara que seja para os chineses. Por que eu estou dizendo isso? Óbvio que ninguém quer a saída do Prato nessas circunstâncias, mas 15 milhões são cifras irrecusáveis. E que vão ajudar o Atlético. Não. Eu acho que são consideráveis. Eu acho que 15 milhões dá para conversar. Não é um absurdo vender. Não é um absurdo vender por 15 milhões. Eu acho que é 9 milhões eu não acho recusável. Não, 15 milhões eu acho uma boa grana. O Atlético precisa fazer dinheiro no Prato também. É isso. Não adianta morrer com o Prato na mão. Não, isso, veja bem, gastou um dinheiro, aí chega final do ano que vem, não vendeu, não negociou, acaba o contrato, não ganha R$1, precisa vender. Deixa eu mas até para se reforçar. Palmeiras reforçar adversário é complicado. Eu não estou dizendo que da China vende. Eu não estou dizendo que não deve vender por 15 milhões. Eu acho que 15 milhões é mais ou menos o preço dele mesmo, assim, pelo mercado. Eu já falei isso aqui em outras situações envolvendo outros jogadores. Quando a gente vai avaliar preço de jogador, a gente não pode deixar entrar assim, gosto pessoal e avaliação subjetiva. Tem que tentar ser objetivo e ver o preço como um bem mesmo. Quanto que custa um jogador nesse patamar? Às vezes você não gosta muito do jogador, mas pela fama, idade, características, você consegue ter noção. Como atacante, né, os valores, por exemplo, o Bernard é muito mais jovem, mas ao mesmo tempo era menos consolidado quando foi vendido, e foi por 20 milhões. Né? Eu acho que mas numa economia mundial é diferente também, né? A faixa de preço do... mas a China nesse mercado aí é um caso à parte, né? Não a China enquanto economia, mas o futebol na China. Mas para onde eles estão pagando mais que a Europa em algum lugar. Sim, mas um jogador mas ele tem 29 anos. Gente, eu não estou falando que não é para vender, eu estou falando que a faixa de preço do Prato, analisando de forma objetiva do mercado, é mais ou menos 15, 20 milhões de euros. 15 milhões de euros é um patamar que dá para vender sim, não é mau negócio. Estou falando que não é para vender. Eu só acho que não chega nesse patamar de recusável. É o patamar. Sabe? É porque 8, 9 é menos.
É menos do que ele vale. 9 pro Palmeiras, pelo amor de Deus. 8, 9 e até 10. Vendeu jogador por 8. Então, isso que eu tô falando, um jogador que é infinito, um jogador que é um volante. Só que tem pouca idade. Um jogador que é volante, mas a idade é um fator, mas não é um fator assim que justifica tudo, entendeu? Não tem. O Hernani, do Atlético Paranaense, é um bom exemplo nisso. É um jogador infinitamente menos valorizado, infinitamente menos famoso, não é atacante é mais caro, tem todos os ingredientes para ser bem mais barato do que o Prato e foi 8 milhões. Chama o Twitter aqui para mim, por gentileza, põe na tela aí no @ os donos da bola MG, participação do torcedor que está em casa. O Cristiano Santos está dizendo as chances do Ganso vir para o Atlético em uma venda do Prato para o Sevilha. Abraço, Feliz Natal para você também. Cristiano, muito obrigado. Bom, eu desconheço qualquer possibilidade de envolvimento. Agora, eu lá no Sul foi pelo menos hoje reforçada essa possibilidade de o Douglas vestir a camisa do Atlético no ano que vem. Porque isso nasceu lá em São Paulo, foi ganhando corpo, hoje lá no Sul já se comenta, hoje no Jogo Aberto o Chico também citou, não vai levar o Douglas para o Atlético não e tal. Eu acho que o Ganso não. Mas sobre a questão da saída do Prato, é claro, o Prato tem mercado. O Prato faz um contratozinho de 2 anos lá na Europa, muito útil ainda. O torcedor brasileiro tem que entender que os clubes brasileiros não são igual aos europeus. O Barcelona renova o contrato com o Messi até o dia que ele aposentar. O Barcelona não quer fazer dinheiro no Messi, quer pagar para ele contar com ele. Assim é com o Neymar, assim é com o Suárez, o Real Madrid com o Ronaldo, e etc. e tal. Ninguém lá na Europa, os grandes, estão preocupados em fazer dinheiro em jogador. Aqui, a preocupação é fazer dinheiro em jogador. O Atlético fez um investimento no Lucas Prato e não pode morrer vou repetir a frase, com o Prato na mão. O Atlético vai ter que negociar o Prato. Vai ter que negociar, talvez, o Casar. Alguém vai ter que ser vendido nessa janela. É assim com o Atlético, é assim com o Cruzeiro, é assim com o Corinthians. O Corinthians vendeu o time inteiro para se salvar. O Cruzeiro vendeu o time inteiro há 2 anos para se salvar. O São Paulo fez a mesma coisa. O Palmeiras tem um mecenas lá que põe dinheiro à toa. O Palmeiras parece que tem 2, né? Porque tem o presidente e uma empresa, né? Agora tem uma empresa. São 2 mecenas que têm dinheiro injetado a rodo. O Palmeiras é um caso à parte. Os outros não. Precisam vender para fazer dinheiro, para fazer grana, para montar o time do ano que vem, para montar o time de 2018. Porque só quando o jogador contrata, uma hora a conta chega. Então o atleta está fazendo certo, se pintar a proposta pelo Prato. Eu acho que acima de 10 milhões o Atlético vai vender. Eu concordo com o Cadu, que o ideal seria 15 para cima. Mas eu acho que se chegar a 11, 12, vende, ele não fica. E eu acho que isso acontece. Vamos esperar para ver. Eu só acho que não devia ser para o Palmeiras, para reforçar a adversário Libertadores. Eu também acho que não vai reforçar. E se tiver a mesma proposta, obviamente, se o Atlético tiver uma proposta igual à do Palmeiras para qualquer clube da Europa ou para qualquer clube chinês, libera para lá. Desde que o Prato queira jogar lá na China. Porque na Europa é óbvio que ele vai querer. Deixa eu dar um giro aqui, pessoal. Deixa eu dar uma passada. Claro, no Cruzeiro também, quais são as possíveis moedas de troca que o Cruzeiro tem para fazer negócios aí. Vamos mostrar na tela aí, por gentileza. Olha aí, o Fabiano, tá aí, os valores à frente, os nomes Mena, Williams, Gabriel Xavier. Olha o pisando aí do Neilton e Joel. Ontem, falando com o doutor Marco Aurélio Cunha, atualmente diretor de futebol de São Paulo, mas não fica para o próximo ano. Doutor Marco Aurélio Cunha disse que poderia, mas longe, mas poderia rolar um negócio envolvendo o Neilton e o Hudson de São Paulo. Né? A coisa ainda era embrionária, só foi a única coisa que ele citou. Outros jogadores aí, gostaria que você comentasse sobre moedas de troca. Aí, Joel, Pisano, Xavier, Williams, Mena, Fabiano. Eu estou olhando aqui, o Williams não vale 10 milhões nem aqui, nem na Fórmula 1. Valores de contrato. São os contratos feitos. Matias Pisano, boa moeda de troca aí. Boa, estou dizendo porque fez um bom 2016. Porque eu não acho o Neilton um bom jogador. Eu acho ele ruim. Mas ele está em alta. Porque o Botafogo foi bem e ele foi bem com a camisa do Botafogo. E eu não gosto do Neilton. Não gosto. Tem 5 equipes brasileiras. Fabiano, Mena e Neilton. Pelo que fizeram, o Palmeiras quer o Fabiano. Eu incluiria aí nessa lista o William Bigode. Que eu acho a melhor moeda de troca, só que o Mano Menezes gosta dele. Parece que vai querer que fique. O Gabriel Xavier, estão falando que tem grande chance de ir para o Botafogo, né?
O Gabriel Xavier precisa raspar a cabeça e tirar a barba. Um cara de muito... O Neilton, empresário dele, disse que Pisano, vocês gostam muito do Pisano, gente. Como é que faz? A gente nem comentou, que é porque ninguém também apareceu. Não tem a menor condição, 10 milhões e coisa no Pisano, né? Isso aí eu tô achando que não é contrato, não. Isso aí deve ser... tem a fonte valor ali. De multa rescisória? Esses sites, essas coisas que avaliam, né? Que olham o contrato e que criam essas coisas. Mas o site Você viu tanto os caras estão sabendo. Matias Pisano, 10 milhões, não paga 1 milhão. É curioso, né? O Fabiano é um jogador que tem mercado. Mas aí vai deixar claro, o Cruzeiro não pagou isso tem também. Mercado. Mas no claro caso que não. do Fabiano, essa troca pelo Robinho deve ser confirmada ainda hoje, né? Fabiano tem mercado, Mena tem mercado, Williams... Pelo ano, pela temporada, não sei se tanto, mas acredito que sim. Gabriel Xavier também, Pisano não. Neilton acho que é uma boa moeda de troca. E o Joel nem tanto. Acho que o Cruzeiro conta com boas peças para fazer boas trocas, vai. O Neilton, empresário dele, disse que tem 5 equipes interessadas, mas que e até o próprio Botafogo. Só que no caso do Botafogo, hoje o Cruzeiro paga 25% dos salários do Neilton. O Botafogo teria que pagar os direitos do Neilton e ainda pagar os salários integralmente. Então, que o Botafogo não teria como fazer isso. No caso do Mena, houve um interesse inicial de que ele permanecesse, mas também não andou essa história. Eu acho que ele vai virar moeda de troca mesmo. E agora, o Pisano é interessante. Ele não aparece. Todos esses aí têm uma referência. Gabriel Xavier pode ir para o Chapecoense, pode ir para o Botafogo, não sei o que. Do Pisano não aparece nada. Nem não da tem Argentina. Nada. Nem da Argentina, nem ninguém não esboça, não aparece. E é um mercado que está rodando nessas trocas. Né? O futebol argentino, em geral, assim, o futebol brasileiro está para o futebol argentino, não na mesma proporção, mas a galera vai entender. O futebol brasileiro está para o futebol argentino, assim como o futebol do exterior, da Europa, da China, está para o futebol brasileiro. Eles não conseguem competir com o que a gente paga aqui, em geral. Há exceções, por exemplo, o Tevez no Boca, que foi uma coisa específica, um movimento específico da diretoria, que às vezes envolve até política, para trazer um jogador que é ídolo, pagando uma coisa completamente fora da curva do mercado local. Agora, os clubes argentinos, eles só repatriam esses argentinos que vêm para o futebol brasileiro e não dão certo, quando o cara volta praticamente de graça. Eles não têm muito hábito pode reparar, não, vamos recontratar esse cara aqui, pagando um valor, um salário bom para o cara. Então, é quase que esperar o Pisano não dar certo em lugar nenhum, oferecer para alguém da Argentina e, beleza, se não pagar nada, a gente dá um salário para esse cara. O Popó está me dizendo aqui, o Stefano Pouco está me dizendo aqui, que esses valores são referentes a 100% dos direitos de cada atleta. É a avaliação que o site faz. Né? Mas é isso que eu falei. Né? Então, assim, não é avaliação contratual, não é uma coisa objetiva. Não, claro que não. Eles fazem não é uma coisa numérica, assim, matemática correta, não. É uma avaliação. Quanto que você acha que esse cara vale? Não, mas eles acharem que um Pisano vale 10 milhões? Não, pior é o Williams, né? Por causa da idade. Né? O Pisano ficou como quase que um ícone da ruindade, porque ele foi muito mal no Cruzeiro. Mas em termos objetivos, assim, de olhar de valor, o Williams não vale 10 milhões de reais nem aqui nem na China. É impossível, isso está errado. Na China já não tem tanta certeza. Se você hoje tivesse que escolher para o Cruzeiro, para a próxima temporada, você tem que escolher um dos dois. Você escolheria o Pisano ou o Williams, Edu? Não foge. Você tem que escolher um para ficar na próxima temporada. Você escolheria o Pisano ou o Williams? Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois, entre os dois, se colocar uma arma, é só obrigado a escolher o Williams. Eu também. Mas não, nenhum dos dois. Não, mas tem que escolher um. O Williams. É o Williams. Então... É o Williams. Eu escolheria qualquer outro dessa lista. Até o Joel eu prefiro que o Pisano. Vocês acham que o Williams não é um bom reserva para o Cruzeiro? Não. Não é? Eu não acho, não. Não. Então, Cruzeiro então ali nós temos... Volta a arte aqui, por gentileza, o menino doido. Volta a arte aqui. Bom, então, ali, ó. O Fabiano pode ser envolvido naquele negócio com o Palmeiras. O Mena, eu acho uma boa moeda de troca, que até pode ser aproveitado, inclusive. O Williams, então, descartado. Gabriel Xavier... Não, também. Não, acho que não vai ficar aqui como reserva. Mas é melhor que o Williams, melhor que o Pisano. Sim. Pisano não. Neilton, se acha o Neilton, eu discordo do Eduardo, acho um bom jogador, mas não passa disso também, não. O Mano bom falou jogador. no aproveitamento dele também. E o Joel, comum. Então, ali, Joel, Pisano... e o Williams, os três que... O Joel, o Cruzeiro não precisa também, né? Porque se for para jogar mais um
Ele como homem de lado, eu acho ele pouco habilidoso para jogar pelo lado. E ele como centroavante, sabe? Ele é lentão. O Cruzeiro já tem o Ábila, já tem o Sobis que pode jogar por ali, o próprio William que pode jogar por ali. Aí começa a ter muito cara e quantidade e não qualidade. Sabe? E paga salário. Desses aí eu aproveitaria Fabiano e Mena. Ou para ficar, ou para oferecer o Fabiano para o Palmeiras. Vocês não gostam do Robinho, nós adoramos, vocês ficam com o Fabiano, nós com o Robinho. E o Mena, São Paulo, vocês gostaram do Mena, manda o Hudson. O Hudson é o nome mais forte para o Cruzeiro hoje. Manda o Hudson para cá, fica com o Mena aí, porque nós já estamos com o Diogo Barbosa, já tem o Edmar que vai ser reserva dele. Então fica com o Mena e manda o Hudson para cá. Pronto. Curioso é que todas as vezes que você coloca qualquer menção ao Hudson na internet, os torcedores do São Paulo falam, nossa, por favor, quer que leve no aeroporto? Isso é muito curioso. O Cruzeiro ter um interesse num jogador que lá, quer dizer, normal, isso acontece em outros clubes, às vezes o cara não está bem aqui. Isso, o Fabiano, o Cruzeirense falou, nossa, vai embora. Pois o Palmeirense gosta dele. Eu gosto e o Mano faz questão de contar com ele. Você lembra aquele dia que a gente foi na toca, batendo um papo com o Mano falou, não abro mão. Não vou abrir mão. Não abre é um jogador que me interessa sim. Tal. Porque se você olhar para o futebol brasileiro, para todos os times, eu também acho que é um burocrata da bola e tal. Mas, cara, ele não é essa desgraceira. Não é. Primeiro que ele falou. É impossível você aceitar que o Cuca peça e esteja errado, que o Mano peça e esteja errado. Eu só não aceito, Fabiano. Deixa eu chamar o intervalo, vocês já vão. Da lateral direita. Daqui a pouco vocês continuam falando, um rápido intervalo. É lá e cá, rapidinho, até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não fique de fora do Feliz Natal e mãos à obra da CNR. CNR, da Reforma à Construção. E Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. Ô, Camila, você se comportou bem esse ano? Ué, Luiz, claro que sim. Que pergunta é essa? É que neste Natal, a APA e o Minas Capiuá e Sul de Minas vão fazer o Papai Noel trocar o trenó e vir de Camaro. É isso aí. Você pode ganhar um Camaro no quarto sorteio. E pra sua noite ser feliz mesmo, prêmios de 5, 10 e 15 mil. E mais 20 prêmios de R$1.000 cada. Especial de Natal, Minas Capiuá. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você está colaborando com a Pai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência e ainda concorre a valiosos prêmios. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Banda larga é assim, ou seus vídeos param na metade, ou você tem Vivo Fibra para baixar tudo na ultra velocidade. Ou o jogo trava bem na hora do gol, ou você se preocupa só em torcer. Ou não funciona com mais gente usando, ou sua casa tem Vivo Fibra e todo mundo usa tranquilamente. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Atenção, turma, porque agora é hora de falar de educação. Vocês sabiam que a última avaliação da educação mostrou que o Brasil precisa melhorar muito o ensino médio? Isso mesmo, o desempenho dos jovens em matemática e português está menor do que há 20 anos. 2 décadas, gente. E hoje já são quase 2 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Preocupante, né? A gente precisa virar essa página. Melhorar a educação dos jovens é uma das tarefas mais importantes e urgentes no Brasil. É para ontem. O novo ensino médio vai dar mais liberdade para você escolher as áreas de conhecimento de acordo com a sua vocação e projeto de vida, ou ainda optar pela formação técnica, caso queira concluir o ensino e já começar a trabalhar. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Final de ano é a sua chance de comemorar, a chance de rir à toa, a chance de reunir os amigos, a chance de sonhar. E aí, vai perder essa chance? Chance do ano Volkswagen.
Hilux 1.6 completo a partir de R$ 47.990 com taxa zero. E Up 2017 com parcelas de R$ 499 e IPVA 2016 e 17 grátis. Vale porque é a última do ano. Vale fechar o ano feliz. Vale porque é Volkswagen. Ver quanto tempo nós temos aqui. Bom, sobre o Atlético, já Léo Silva assinou o contrato hoje. Giovani, goleiro, renovou por mais 2 anos. Léo Silva 1. Mais 2 anos. Léo Silva até o final da próxima temporada. Donizete ainda não conversou. O Donizete deve ficar, né? Ele está pedindo 2 anos e o Atlético quer 1. Está pegando no tempo de renovação. Eu nem acho absurdo. O que vocês acham? 2 anos, não. Também não acho, não. Eu renovaria pelos 2 anos. Eu também renovaria pelos 2 anos. Hoje está duro. Tá. Hoje manual, renovaria. E correr risco de perdê-lo por causa Não, disso, e outra coisa, se é um cara que compromete, não está jogando nada, é um cara que não tem nenhum envolvimento com o clube e tal, mas, pô, peraí. Ele teve um crescimento no futebol, o futebol dele melhorou consideravelmente na temporada passada para cá. Um cara que a torcida gosta. Eu acho que tem que renovar. E fisicamente, ele não mostra assim, sinais de um cara que começa a perder velocidade, começa a cair mesmo em termos físicos. Ele que é normalmente o argumento que você utiliza para não renovar por um tempo maior. E se isso acontecer, vira um bom reserva, um ótimo reserva. Se olhar para o banco do Atlético, e aí de repente eu já estou projetando a chegada de um zagueiro para ser titular, ao lado do Gabriel, conforme você disse há pouco. Você olha para o banco, vê Léo Silva, Donizete. Você tá louco. O Cruzeiro cometeu muitos erros numa época específica, né, nessa história de contratos, até com o Tinga mesmo, por mais que seja gente boa, inteligentíssimo. O Cruzeiro deu 3 anos para ele, numa época que aí sim, você enxergava claramente uma queda em termos físicos. Lesões. E 3 anos era muito. Lesões, não é o caso do Donizete, né? Ontem, falando com o doutor Marco Aurélio Cunha, doutor Marco Aurélio Cunha, se o Cruzeiro chegar dinheiro, você vem para ser diretor de futebol? Ele falou, sento e converso. Por que o Erasmo Damiani não veio para o Cruzeiro? Não veio para o Cruzeiro porque o Cruzeiro ofereceu o mesmo salário que ele ganha na CBF. Porque a CLT, então, para correr riscos e tal, sair da CBF, largar um lugar que ele não vai, ninguém enche o saco dele, faz um grande trabalho. Tanto que chamou a atenção do Cruzeiro. Pelo mesmo, já ia falar pelo mesmo placar, tá feia realmente a coisa. Pelos mesmos valores, ele optou por ficar na CBF. Mas o doutor Marco Aurélio Cunha disse que não foi procurado, até foi uma indagação feita pelo Léo Figueiredo, o companheiro Léo Figueiredo, que ontem tinha uma informação que o Cruzeiro teria procurado e não procurou, mas disse que dependendo do que o Cruzeiro oferecer, ele viria para o Cruzeiro. Considere, independentemente de ser amigo e tal, nada a ver, considera um baita de um nome para ser diretor do Cruzeiro. Baita de um nome? Considera. O cara que tem um cara que tem muito respeito, um trânsito muito bom com clubes, jogadores. Abertura. Isso eu acho muito interessante. Um nome ok, mas qual seria então? Não, só estou dizendo que eu não acho. Eu acho um baita nome. Diante da escassez de diretores do mercado, seria um baita nome. Mas a gente discute amanhã. Tchau, pessoal.